E aí, pessoal? Bom, eu sou aqui de Rio Preto, interior do estado, né? E aqui em Rio Preto é o seguinte, quando faz 16 graus, tá todo mundo de blusa. Como hoje aqui, eu não sei que dia que esse vídeo vai pro ar, né? Mas nós estamos com 5 graus aqui, sensação de 13, então parece que nós estamos em Aspen ou na Sibéria. Bom, como vocês podem ver aí nos outros vídeos, com o meu penteado, né, favorece que eu sinta frio na cabeça. Brincadeiras à parte, vamos falar hoje de blindagem de patrimônio. Antes de iniciarmos, curta, se inscreva e ative o sininho. Vamos em frente. O que é blindagem de patrimônio e qual que é o funcionamento real disso? Primeira coisa, precisa tomar cuidado com a venda disso. Alguns contadores e advogados vendem isso como se fosse assim, a panaceia de qualquer tipo de problema e que se você cometer um erro médico ou se você sofrer uma alta condenação, você jamais sofrerá, né, a expropriação dos seus bens, perderá os seus bens em razão dessa blindagem. Não é assim que funciona. Vamos aprofundar a discussão e entender. Primeiro, a blindagem patrimonial está vinculada à criação de uma empresa onde você coloca dentro dessa empresa como capital todos os seus bens. Então vamos supor que você tem ali alguns imóveis, dinheiro aplicado, veículos, enfim, sua vida, o que você conquistou. Primeira questão da blindagem de patrimônio, você vai conseguir colocar esses bens dentro dessa empresa e a possibilidade de acesso processual dessa empresa depende de um instituto jurídico, que é a desconsideração da personalidade jurídica. Então vamos lá. Eu sou médico, eu cometi um erro médico. E eu estou sendo processado por isso e eu fui condenado em 300 mil reais. Certo? Mas eu não tenho dinheiro na minha pessoa física. Esse dinheiro está na minha pessoa jurídica, que é uma empresa de patrimônio que eu tenho com a minha esposa e com os meus filhos, porque também garanto nessa empresa uma questão de ordem e regulamentação sucessória. Nós vamos falar isso no segundo tópico. O que é sucessória? É depois que você morre. Tá? Direito das sucessões significa direito de suceder aquele que morreu, o de cujos em direito, né? Aquele que foi embora. Pois bem. E para eu conseguir alcançar esses bens, eu, credor, aquele que está te executando, eu preciso descaracterizar a sua personalidade jurídica e provar que essa empresa existe e provar que nela tem bens. Não é tão difícil, né? Eu consigo provar que essa empresa existe, por exemplo, na junta comercial do estado e a partir disso eu peço para o juiz averiguar a possibilidade dela ter bens, juntando o livro contábil, balanço, demonstrativo de resultado do exercício, etc. Tá? Mas eu consigo criar uma dificuldade e se o advogado da parte contrária não for um advogado que pesquisa, que busca, que vai atrás, às vezes o processo é extinto sem que você tenha que pagar, tá? Falo isso com muito pesar, né? Porque o Brasil é um dos países que mais tem devedores no mundo, né? São mais de 60 milhões. E da órbita tributária nós temos aqui um débito aproximado de 5 trilhões de reais apenas, né? É mixaria, só mais que o PIB, entendeu? E nesse sentido nós temos aí um dos países com mais devedores no planeta, né? Se não for o maior. Ordem sucessória. Como que funciona isso? Essa é a parte que, na minha opinião, é a mais importante, não a questão apenas de dificultar o acesso aos seus bens. A parte sucessória, nós temos, em especial no estado de São Paulo, um projeto de lei que eleva a alíquota do imposto causa-mortes, né? Porque a gente vive num país muito sério, muito honrado, muito probo, que você paga para morrer. Você entende isso? Então, se você morreu, você tem que pagar. Pois bem. Aqui chama ITCMD, em São Paulo, né? Em todos os estados. Às vezes, alguns não têm o D. O que é o D? Doação. Então, o mesmo imposto que você paga de doação, aqui você paga quando você morre, que hoje é 4% a alíquota. Tem um projeto de lei aqui na Assembleia Estadual que eleva para 8 no mínimo, trabalhando aí com algumas faixas, quanto maior o patrimônio, maior a alíquota. Ouve-se dizer, né, aí ali já é uma questão de diálogo entre deputados, que esse projeto tende a chegar em 28%. Significa dizer que para cada 1 milhão
que você tem de patrimônio quando morre, hoje você paga 40 mil reais de imposto para morrer. 4% de 1 milhão. Perfeito? Esse imposto vai para apenas míseros 280 mil. Que é um pouco aumentinho básico, entendeu? O quádruplo seria 160 mil, né? Então é pouca coisa, uns 700% apenas. Um país muito sério, muito justo. O estado de São Paulo tem um governador também excelente, né? Digno de tomar uma pisa. Isso sim. E quando você vê o porquê desse tipo de projeto, eles se apoiam em Dinamarca, em Noruega, em Holanda, é inacreditável, né? Bom, vamos voltar para a ordem sucessória, senão a gente tem que ficar falando só de revolta, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só falando disso. Pois bem, a ordem sucessória nessa empresa de blindagem de patrimônio garante que você reduza em 50% esse imposto. Por quê? Nós temos um ITCMD de 4%, ao passo que nós temos um ITBI que é de 2%. Ok? Essa é uma economia substancial. Então você tem 3 imóveis de 1 milhão cada. Você morrendo, vai sobrar para os seus herdeiros pagarem 4% do total. Estou falando só de imóveis, tem que pagar também de dinheiro que tem no banco, de veículos, tudo, todo o seu patrimônio. Esse valor, quando você constitui essa empresa e coloca esses bens dentro da empresa, cai para 2%. E eu estou falando isso porque, por exemplo, existe estado, por exemplo, Goiás. O ITCMD em Goiás é 8%. O ITBI é 2%. Então, aqui em São Paulo nós temos uma economia de 50%. Tem estado que a economia é muito maior. Sem contar que você consegue regular essa questão no inventário, a divisão de bens. Tá? Porque dentro da empresa você já pode cotizar. Suponha que você tem um filho que seja de um relacionamento ao qual que você não quer deixar bem para ele, né? Nenhum tipo de bem. Isso acontece, né? Na área jurídica, isso atende clientes dessa forma, de forma recorrente. E você quer privilegiar um outro filho. Você consegue trabalhar isso dentro de uma cotização. Estou falando das cotas sociais, do total do seu patrimônio. E que caso você venha a óbito, você inventaria só a sua cota social, que é um valor simbólico, não é o total do seu patrimônio. Vamos falar na prática? Você colocou nessa empresa 3 imóveis de 1 milhão cada. Essa empresa tem 3 milhões e mais 2 milhões em veículos e dinheiro. Ótimo. Qual é o valor da cota dessa empresa? 100 mil reais. Quanto você tem de cota? Você tem 10% porque você já é uma pessoa idosa e já fez toda a transferência das cotas em vida para os seus filhos e esposa, ou só os filhos. Você vai pagar o imposto de causa-mortes só da sua cota. Então essa empresa é 100 mil reais, você tem 10%, você vai pagar de 10 mil reais apenas. E não de 5 milhões, que é o total do teu patrimônio. Entendeu? A empresa de blindagem de patrimônio tem dupla circunstância de economia. Primeiro, a questão do inventário. Um advogado hoje cobra no mínimo 6% do total, estamos falando do estado de São Paulo, que eu tenho mais prática aqui, apesar de advogar em mais estados. No mínimo 6% do total do inventário, total do patrimônio, para fazer o inventário. Ok? Você vai ter esse 6% do advogado também no valor da cota e não no total do patrimônio. E ainda assim a tributação no total do patrimônio. Ficou claro? Se vocês tiverem dúvida, deixem as dúvidas aqui. E por fim, e tão importante quanto, que se você tem imóveis de locação, na sua pessoa física, a locação está sujeita a qual alíquota? A alíquota da tabela do imposto de renda. Depende do valor do aluguel, mas sabemos que a alíquota máxima é 27,5%. Qual é a alíquota nessa pessoa jurídica? 11,33, meu caro. Outro imposto que você economiza mais da metade. Em termos de futuro, né, de mercado, esse tipo de empresa é uma forte tendência em que
todas as pessoas terão uma empresa dessa para ter o seu patrimônio, para economizar com aluguel, para economizar com advogado, para economizar com imposto, tanto em vida como causa-mortes, ok? E tinha uma outra questão. Ah, lembrei. O ganho de capital. Quando você vende um imóvel, o ganho de capital é progressivo, tá? Ele começa em 15%. Vamos supor que você vende um imóvel ou uma participação societária ou um carro na tua pessoa física. Você vai pagar ganho de capital, 15% da diferença, né, do lucro, perfeito? Nessa empresa, você paga 5,96 mais 65% de economia. Vocês perceberam? Nós estamos falando de 50% de economia na questão causa-mortes. Nós estamos falando de uma economia vultosa em honorários de advogado, economia tributária no recebimento de aluguel, economia tributária no ganho de capital. E se você é um cara que comercializa imóveis, eu não entendo ainda se você não tem essa empresa. Porque você pode trabalhar ela no âmbito de planejamento tributário. Perfeito? Hoje o vídeo é um pouco mais técnico, deixo aberto aí para dúvidas, fiquem à vontade e deixem sugestões para os próximos vídeos. Beleza? Abraço, meus queridos, até mais!